Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Peppercast. Eu sou o Will. Sou o Igor. E hoje a gente recebe um dos nomes mais influentes da tecnologia no Brasil. Ele é CEO da Foral, cofundador da Uhu e com mais de 15 anos de experiência em inovação, pagamentos e transformação digital. A gente recebe hoje o Ricardo Galho. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Peppercast. Então, Will, obrigado. Obrigado, Igor, também, por estar aqui com a gente. Prazer estar aqui falando com vocês hoje e trocar uma ideia, né? Trocar um pouquinho sobre tecnologia, negócios, inovação, né? Acho que é uma coisa que a gente vem falando há um bom tempo e que a gente vem mudando cada vez mais rápido aí as coisas. Então vai ser muito bom trocar esse bate-papo com vocês aí. Acho que vamos conseguir fazer um conteúdo bom para o pessoal. Legal. Bem-vindo, Galho. Bom, para começar, eu queria te perguntar como que começou a tua trajetória com tecnologia e empreendedorismo. Bom, cara, acho que essa história é longa, né? Então, assim, já se vão lá, talvez aí 35 anos, porque na verdade, cara, eu sou da época do CPD, né? Na época tinha o Centro de Processamento de Dados dentro das empresas, né? Onde que era a única parte da empresa que tinha ar-condicionado, né? E a única parte que antes não tinha ar-condicionado, então você ia lá pro fresquinho, aquele calorão que às vezes faz aqui no sul no verão, e a gente tinha isso. E o que acontecia? Meu pai era o diretor do CPD, né? Então eu já via os computadores, os mainframes que chamava na época, verdinho, e ali aquilo ali me brilhou os olhos. E eu entendi que ali eu tinha um caminho para trilhar na tecnologia ainda em Pelotas, sou do interior aqui do Rio Grande do Sul, né? E ali eu sentia que eu tinha que vir para esse mundo de tecnologia. Então me formei na parte toda de análise de sistemas, né? Comecei a desenvolver software lá em Pelotas e acabei vindo para Porto Alegre justamente porque aí eu acho que entra depois uma segunda paixão, né? Eu vim para Porto Alegre para poder me desenvolver aqui. E aí dentro do desenvolvimento eu encontrei a área de meio de pagamento, né? Então assim, e aí olhar para isso, para as questões de transações financeiras, era um mercado que estava começando, era embrionário ainda, mas estava começando da parte de transações financeiras, e eu lembro que a gente já queria romper o modelo de negócio das transações financeiras. Na época tinha o cartãozinho que tu passava com tarja, né? Não tinha chip, não tinha aproximação, não tinha nada disso, e a gente já queria fazer com cartão com chip em 2002, 2003 ali. E aí eu comecei a me desenvolver nessa parte de tecnologia, focado na parte de meio de pagamento, né? Então assim, aí brincar bastante com escalabilidade, com performance, com volume de transação, né? E já desenvolvendo software para consumidor final. Então acho que foi muito legal isso. Então parte daí, eu acho que desde pequenininho já estava lá brincando nos computadores, fazendo programas porque aquela lógica me fascinava, né? De como que a gente conseguia fazer, né? E depois ficava até na época da faculdade. Eu lembro, quem não lembra aqui, das BBS, então começava lá antes da internet ainda, porque estava surgindo a internet, a gente tinha as BBS onde a gente compartilhava as informações e cada um tinha o seu canal, ali a gente compartilhava, lá em Pelotas a gente tinha uma, e aí depois acabou vindo para a internet, né? E a gente ficava até tarde da noite podendo brincar um pouco na internet, e depois da meia-noite era tudo ligação de escada. Era de escada, né? Aquele barulhinho. Era aquele barulhinho, né? Que é o mesmo depois que tem no POS, né? Então aquilo era inovação. Tinha um S-Robotics 14400 e dentro disso ficava lá porque só cobrava um pulso depois da meia-noite, né? Então tu virava a noite ali podendo assistir as coisas porque só cobrava um pulso, então um pouco disso. Tu era aquelas crianças que gostavam de abrir as coisas para entender como é que funcionavam, Ricardo, por dentro? Sempre, assim? Né? Sempre aquela lógica de como que não é um carrinho, como é que funcionava a corda, como é que a gente montava a parte do caminhão. Então assim, isso sempre foi muito curioso de como que as coisas funcionavam e qual lógica que estava por trás, né? Eu acho que é muito sobre isso, né? Que lógica que está acontecendo, como é que aquilo ali funcionou. Às vezes não montava de volta, né? Esse era o grande problema. Nem sempre a gente conseguia montar de novo, né? Legal. Gary, uma pergunta aqui. Se tu pudesse explicar para tua avó o que tu faz hoje, como é que tu explicaria? Essa é uma pergunta bem difícil. O pessoal do trabalho na tecnologia sempre tem essa dificuldade, né? Até hoje na Pepper a gente... Avós e pessoas mais velhas perguntam: o que tu faz na Pepper? O que é a Pepper? Tem que explicar que a Pepper é uma gateway de pagamento. Aí o que é gateway de pagamento? Daí eu desisto. Muito isso. Cara, eu acho que dessa parte principalmente, né, voltada para essa parte de meio de pagamento, se eu fosse conversar com a minha avó, imagina que a gente tem que levar, né, a informação, imagina que a gente tem que levar esse pacote que está aqui, né, e nós vamos entregar agora na casa da minha tia.
né? Então a gente tem que estabelecer uma conversa, né? Então eu tenho que saber qual que é o endereço que está a minha tia, eu tenho que ver o que eu vou mandar, eu vou pegar meu carro, eu vou até a minha tia, vou entregar esse pacote e vou voltar, né? Quando a gente fala hoje de transações de meio de pagamento, é isso, né? A gente vai ter que entregar um pacote de pagamento, né? Então assim, então tem que pegar essa transação, tem que pegar o que a gente está lá na tela do computador de quem está fazendo o pagamento ou do celular e a gente tem que trazer até aqui. Aqui a gente tem que ver, tá, esse pacote é esse pacote mesmo, né? Não tem nada aqui de errado, aqui realmente é o que eu quero receber e eu devolvo. Então acho que há muita gente faz isso de forma digital, a gente acaba entregando e recebendo pacotes o dia inteiro, é uma conversa, né? Só que sobre algumas regras, mas é uma conversa que a gente acaba fazendo e aí por trás disso tem muita tecnologia, né? Então muitas vezes quando a gente fala de um gateway de pagamento, eu acho que é legal explicar, né? Porque, por exemplo, porque hoje tu tem a gente só vai lá e paga o cartão de crédito, né? Muitas vezes a gente não sabe o que está por trás, né? O Pix agora também está aí, a gente pode explicar um pouquinho. Mas o que acontece? Hoje, quando imagina que loucura que é esse mundo, onde a gente tem hoje, por exemplo, uma transação que a gente viajou para os Estados Unidos, que a gente passa o nosso cartão e um segundo depois aquela transação aprovou. Como é que isso acontece, né? Por que isso acontece? Né? Então, assim, porque tem uma série de fatores já pré-estabelecidos e regras pré-estabelecidas para que isso aconteça. Então, eu tenho lá nos Estados Unidos uma maquininha que está interligado, né, num servidor que está muitas vezes na Europa ou no próprio Estados Unidos, que traz aqui para um banco do meu cartão, olhar, ver as regras, aprovar essa transação, voltar para isso e voltar de novo. E depois tudo isso tem que o que acontecer? Alguém tem que pagar aquele estabelecimento, alguém tem que pagar aquele chocolate que tu comprou nos Estados Unidos, né? Então, assim, e aí a mágica acontece, tanto nessa parte que a gente está fazendo para que a transação aconteça, né? Nessa parte transacional, né? De sair de lá, chegar aqui e aprovar muito rápido, mas depois como é que eu pago o estabelecimento? Como é que eu tiro do meu cartão de crédito e passa para ti? Então tem toda uma intermediação aqui de bandeira que eu acho que é muito legal, e que a gente não percebe, mas que é muito lindo. Eu me apaixonei isso quando eu percebi, logo que eu vim lá, acabei me apaixonando pelo mercado de meio de pagamento justamente por isso, né? É isso, eu ia te perguntar de novo, voltando na For All e na GetNet, sempre o core foi pagamentos ou o primeiro produto de vocês era outra coisa, depois foi para pagamentos? Em ambas sempre foi pagamento e transacional, né? Só que, claro, na época da For All a gente começou um pouco diferente, porque a gente não tinha a gente tinha toda a parte de não compete da época da Get, então a gente não começou com a parte de meio de pagamento especificamente, já tinha o norte para isso, né? Mas a GetNet é muito interessante. Na verdade, a GetNet ela começa, o Zé Renato, né, que é sócio, que acabou me convidando, que fez a GetNet, que trabalhei anos com ele, aprendo para ele todos os dias, né? O que aconteceu, né? Ela nasceu sendo a rede dos excluídos, né? Então, assim, com a parte de meio de pagamentos, porque acontece? Existia um duopólio no Brasil, né? Onde você tinha a Redecard processando Mastercard e você tinha a VisaNet processando Visa. E essas maquininhas não conversavam, essas questões todas não conversavam, e a GetNet ela nasce com o propósito de quebrar esse duopólio. Só que você tinha que virar grande para depois conseguir quebrar esse duopólio. Então a gente começou primeiro atendendo os cartões regionais, que a gente chama. Então, né, tinha a própria empresa irmã da GetNet, que era a Goodcar, né, onde a gente montou a rede da Goodcar, e ali a gente começou a trazer cartões regionais, cartões pequenos de redes varejistas. Então aqui no Sul a gente atendia Verdicard, Taqui, né, no Nordeste a gente atendia lá outras redes, e a gente montou os cartões regionais. E o grande boom da GetNet que a gente fez, e aí onde a gente começa a colocar a regra de negócio dentro da tecnologia, porque o grande boom e o primeiro boom da GetNet para montar a sua grande rede foi com recarga de telefonia. Porque antigamente você tinha que raspar o cartão. Na farmácia. Na farmácia comprava, você tinha que raspar aquele cartão, e o que acontece? Aquilo era dinheiro, né? Porque no final do dia tinha que ter transporte, pagar, comprar, fazer tudo isso. E aí como foi vocês compraram um lote grande de cartões e inseriram no banco de dados e começaram a vender online? Exatamente isso. O que aconteceu? Aí numa das oportunidades falando, o Manuel junto com o Zé na época, o Manuel era quem cuidava dessa parte de recarga, está conosco até hoje. Eu disse, não, cara, vamos fazer o seguinte, né? Banco de dados mais ou menos, porque assim, o que a gente comprou? A gente comprou vários cartões, inserimos no Excel, o número, raspava o cartãozinho, inseria o número
no Excel e depois importamos no banco de dados. E aí o que aconteceu? Pegamos, codificamos o POS, a maquininha, né, para ela vir e buscar no banco de dados e imprimir aquele número. Então ele ficava todo o repositório e imprimia. E aí fomos bater em tela e dizer, cara, não precisa mais fazer ter todo esse custo, raspar o cartão, vamos vender direto na maquininha onde já tem hoje, onde já passa os cartões. Aí nasce, né, a primeira rede multisserviço, né, em cima de uma maquininha, porque a gente passou a fazer vários serviços ali. E aí a gente acabou aprovando, a GetNet chegou a trafegar lá mais de era quase 5 bi em recarga de telefonia, era o maior player de Caramba, recarga de que massa. telefonia, então era 5 bi ano que a gente fazia em vendas de recarga. E aí a gente queria entrar para a parte de bandeira e abrir esse duopólio que eu comentei. Vocês foram pioneiros E aí, nessa parte, então. Fomos pioneiros. Que massa. Né, fomos pioneiros na recarga de cartão, telefonia, e a gente precisava ter uma rede. Com aquilo ali a gente montou uma rede de mais de 100 mil estabelecimentos, né? Então foi feito um investimento para ter mais de 100 mil estabelecimentos comerciais, e dentro disso a gente começou a conversar e queria abrir o mercado brasileiro de cartões. Começamos a estruturar o projeto, só que ninguém conhecia no Brasil, tirando VisaNet e Cielo, então a gente acabou indo para fora. A gente brinca, inventamos uma reunião na Espanha, e aí tinha uma feira muito famosa em Paris, que era a Feira Cartês, que era a feira de cartões, a gente sempre ia, e aí a gente inventou uma feira, a gente inventou que tinha uma reunião na Telefônica na época, e a gente conseguiu uma reunião no Santander, com um grande parceiro hoje, que até hoje é nosso parceiro, inclusive nas nossas operações. A Forol tem operações hoje na Espanha, que é o Mário Canteiro, e a gente levou o que era a GetNet, o que a gente queria fazer para o Mário Canteiro, que era o diretor mundial, na verdade, vice-presidente mundial de adquirência no mundo. Depois ele veio nos visitar e a gente fez todo o projeto da GetNet direto com o Santander Espanha, só depois que entrou o Santander Brasil, né? E a gente acabou conseguindo quebrar esse duopólio, botar no ar, montar toda a rede e homologar tudo isso, e conseguia passar no mesmo cartão, na mesma maquininha, todos os produtos. E aí acabou a gente fechando a parceria, e depois acabamos vendendo para os bancos Santander, mas foi sempre para a parte de cartões aí, com certeza. Que massa. Legal. Ah, que baita case, né? E depois de toda essa tua história com a GetNet, Ricardo, o que influenciou tu a criar a Foral daí, a partir, né, do início da história da Foral? Como é que foi? Cara, acho que vale muito o que aconteceu, né? Então a gente botou no ar, né? Então a GetNet, ela se transformou em praticamente 45%, não, 85% da venda do banco em clientes PJs vinha da GetNet, né? Então foi muito grande, e o banco acabou fazendo uma oferta de compra e aquisição para a Get, né? A gente brinca que é o primeiro unicórnio de verdade, né? Porque foi vendido mesmo, cash out lá para quem foi os investidores, e a gente vendeu para o Banco Santander. E quando vendeu para o Banco Santander, acho que entra um ponto muito importante aqui, porque a GetNet em 2002, 2003, ela tinha uma cultura de startup quando a gente nem conhecia ou não ouvia falar de startup. Sim. Então a gente já tinha essa cultura de startup, de desenvolvimento, de fazer as coisas juntos, né? A gente meio que empiricamente, mas a gente tinha essa cultura de estar todo mundo junto no problema, todo mundo junto na solução. Então a gente Sem inventar muito processo, né? As coisas tinham que acontecer rápido. A gente tinha que acontecer rápido, era rápido porque estava crescendo demais. Depois a gente corre atrás do processo. Acho que tu matou bem. Primeiro faz, depois a gente corre atrás do processo, senão a gente nunca vai ficar pronto, nunca vai estar pronto especificamente. E aí com a compra do Santander, não tem cultura certa, não tem cultura errada, tem cultura diferente, né? Então assim, e o Santander tem uma cultura diferente da cultura que a gente tinha, passou a ser uma cultura do banco. E eu sinto falta dessa cultura de startup. Eu acho que isso move o mundo, acho que move a gente criar negócios, move a gente fazer as coisas. E aí eu lembro que eu comecei a empreender, mesmo na GetNet, né? Eu comecei a empreender, a gente juntei alguns desenvolvedores, nós começamos a desenvolver um software, começamos a desenvolver uma solução. Depois do horário, saía da Get e ia trabalhar e desenvolver até tarde da noite para a gente montar um produto e ter um negócio. Mas isso após a compra do Santander, justamente por essa cultura. Uhum. E um dia eu tô na sala do Zé, né? E o Zé contando um produto. Não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro e tal. E eu naquela reunião, nós estávamos desenvolvendo um produto muito parecido com o que ele estava falando. Terminou a reunião, eu disse, Zé, pode ter um minutinho, eu gostaria de falar contigo em particular, tal. Ele já ficou preocupado, o que aconteceu, alguma coisa errada e tal. Eu disse, não, cara, só queria conversar contigo. E eu comentei com eles, muito do que tu falou aqui, pelo momento que a gente está vivendo, da cultura e tal, eu estou desenvolvendo algo parecido. E aí eu disse, Ricardo,
vou falar para ti em primeira mão, mas em 3, 4 meses eu tô saindo da Get, né? Vou fazer a minha transição, tô saindo da Get, vou tirar ali uns 6 meses, e quando eu voltar nós vamos abrir a nossa empresa. Ele disse, tá bom, né? Tá bom, ok, né? Cara, praticamente 6 meses depois eu recebi uma mensagem dele, dizendo, cara, vamos sentar, vamos conversar. Então todo mundo diz que acaba construindo numa garagem, mas eu acho que a Forol, o Grupo For hoje, de todas as empresas, nasce, né, de reuniões na casa do Zé, na minha casa, então assim, onde a gente começou a montar, estruturar. Então, e aí nasceu a Forol a partir disso, né? Então assim, e aí, acho que aqui tá uma grande diferença que dentro, depois do grupo, a Forol, ela nasce, porque a gente também tinha todas as questões de pagamento, mas a gente nasce com um propósito, principalmente porque a gente sempre... Nós, como Estado aqui no Rio Grande do Sul, sempre fomos formador de mão de obra, né? E isso nos incomoda muito, porque assim, por que a gente tem que fazer mão de obra para exportar? Nós temos que começar a atrair pessoas para vir trabalhar aqui. A gente tem que produzir tecnologia aqui para exportar para qualquer lugar do mundo. A gente tem capacidade para fazer as coisas aqui, né? Seja no Rio Grande do Sul, seja no Brasil, e por que não pensar num produto global que a gente possa fazer isso para qualquer lugar e que a gente possa passar a atrair talentos, né, e reter os nossos talentos, porque não dá para a gente ter os nossos talentos indo para fora sempre. Então, assim, nós estamos pegando, formando e levando nossos talentos para produzir em outro lugar. A gente está gerando riqueza em outro lugar, então a gente quer gerar riqueza no Rio Grande do Sul. E claro que isso, a Forol nasce com esse propósito de desenvolvimento, de atrair, de colocar. E claro, e aí a gente vai fazendo uma trajetória, muito bem, né, e em algum momento a gente tem a oportunidade de trazer o South Summit para o Rio Grande do Sul, né, para o Brasil, que é justamente, né, casa com aquele propósito nosso inicial de começar a atrair talentos, fundos de investimentos, né, atrair capital aqui para que a gente possa produzir riqueza aqui, né, e que a gente possa exportar essas nossas riquezas. Então, acho que o South Summit acabou vindo desde lá do início da Forol, a gente já tinha isso, e a gente acaba vivendo o South Summit. Então, hoje o South Summit nos ajuda a impulsionar isso como um projeto, como um give back para a sociedade, de que a gente possa realmente fazer com que as coisas aconteçam, e que a gente possa investir não só em tecnologia, mas em mais startups, que a gente faça outras GetNets, que a gente possa fazer outras Forol, outras empresas, para que a gente possa levar isso para que a gente mantenha principalmente esse core, que nem a gente estava falando, esse ecossistema, esse core rodando, aqui, né? rodando aqui. Gary, essa parte de cultura que tu falou, hoje está muito em alta, né? Isso, hoje tem muita gente que fala sobre isso, mas como que era na época, assim, lá no início, assim, como que vocês lidavam em como construir a cultura pro time? Cara, eu acho que assim, a gente diz que se cultura não é tudo, é quase tudo, né? E a cultura, mas ela não pode ser na teoria. A cultura é na prática, né? A gente fazer as coisas na prática. Por que eu digo, né? A gente, desde a época da GetNet, então assim, a gente tinha uma cultura de trabalhar demais. Então assim, quando você vai selecionar essas pessoas, ela tem que saber que ela vai trabalhar demais. Ela tem que saber que ela vai ficar até tarde, ela tem que saber que vai ter que fazer a diferença. Então, assim, você tem que trazer pessoas engajadas nessa cultura que queiram fazer essa diferença, né? E aí você acaba selecionando as melhores pessoas, mas a gente tem, e isso também o Zé traz numa frase dele, que quem trabalha nessa cultura que a gente quer tem que ter CV, mas não é de currículo vitae, né? A gente tem que ter coeficiente de viração. E coeficiente de viração a gente pega nos detalhes, né? Então a gente vai ficar até a tarde, vamos pedir uma pizza, vamos, mas quem vai lavar o prato depois, né? Cada um tem que lavar o seu prato, não importa. Assim. Então é nesses detalhes de quem tá junto fazendo as coisas, é a cultura do exemplo, né? Então assim, se você quer que as coisas aconteçam, você tem que ser o primeiro a chegar, você tem que ser o último a sair, você quer uma cultura de respeito, você tem que tratar bem as pessoas, né? E você tem que dar desafios, né? Então acho que é muito sobre essa cultura na prática, porque hoje se fala muito em cultura, mas às vezes não se pratica. Né? Só na teoria, né? Só na teoria, né? Então quando a gente implementa essa cultura, e de novo, né? Não tem certo, não tem errado, né? Então assim, acho que a gente tem um exemplo, por exemplo, de Ambev, né? Ame ou deixa, né? Então assim, porque a Ambev, você gosta da cultura Ambev, que é uma cultura de resultado, de sempre estar buscando, né? E valorizando isso, independente muitas vezes da pessoa ou de que for, né? Tá sempre o resultado. Tem as pessoas que amam essa cultura, então você tem que identificar quem se alinha com você em valores, em cultura, e trazer isso para o seu time, para que você possa ter performance, né? Então, acho que esse é o principal, porque eu também fico preocupado com essa, às vezes, banalização, né? Então, o propósito pelo propósito, mas, cara, tu tá praticando o teu propósito, tu tá praticando aquilo que tu tá dizendo, cara, no teu dia a dia ali, quando você tá
né, ali no one-on-one, numa reunião, você está fazendo com que aquilo que você está buscando como propósito. Então, acho que nós temos que cuidar ainda o que é o hype, né, dentro dessas questões, do que a gente está dizendo e o que a gente pratica, né? Eu acho que esse é o diferencial. Eu acho que cultura é aquilo que a gente come no café da manhã né, e faz com que as coisas aconteçam e trazer pessoas de alinhamento cultural é super importante. Claro que, Sim. mas ao mesmo tempo você precisa trazer pessoas diferentes e complementares para o seu time, né? Então, assim, quando você tem alguém muito empreendedor, né, que quer fazer muito, naturalmente aquela pessoa muitas vezes vai ser desorganizada por si só, porque a cabeça está sempre pensando, fazendo, acontecendo, né? E você precisa ter alguém para organizar tudo isso, né? Então você precisa ter alguém que vai estar olhando, vai estar fazendo dia a dia, vai estar organizando. Então você tem os mesmos alinhamentos de valores, você tem a mesma cultura, mas skills diferentes, né? São muito importantes para que a gente possa ter uma complementariedade e poder fazer as coisas fluírem, né? Porque não é fácil montar uma empresa, não é fácil montar um negócio. Quem está olhando lá depois da história, quem vê a gente se contar, mas não é fácil no dia a dia, as coisas dão errado, vai dar errado, não tem jeito, é como que a gente juntos vai resolver aquilo que está dando errado, não tem jeito. E aproveitando isso, a gente sabe que ao longo da trajetória empreendedora, os desafios eles vão mudando, né? Então a gente tem que aprender novas habilidades, aprender novas coisas. Eu queria te perguntar, assim, hoje, qual na tua rotina, o que considera mais importante, assim, como gestor, como CEO da empresa, das atividades que... Não, eu acho que você colocou bem, né? E antes de responder a pergunta, acho que o Benchimol comentou, né, que ele tinha uma empresa que era ele com ele mesmo, depois era ele com 2 pessoas, então ele teve que aprender a fazer uma empresa sozinho, depois ele teve que aprender a fazer uma empresa com 2 pessoas, daqui a pouco ele tinha 100 pessoas, daqui a pouco ele era CEO de 100 pessoas, né? Então ele tinha que montar tudo isso, depois ele teve que aprender agora a ser conselheiro, porque ele não é mais CEO, então ele tem que aprender a ser conselheiro. Então você tem várias fases que você tem que fazer, né? Aquilo quando você às vezes constrói sozinho, às vezes você constrói com os outros. E depois, muitas vezes você tem que dizer, cara, já venceu, eu tenho que ir para um outro nível, eu tenho que mudar, porque tem alguém também fazendo melhor do que eu aquilo. Acho que esse olhar a gente tem que ter. Eu acho que o Benchimol traz muito bem isso, né? Que você tem fases dentro da própria empresa e dentro da sua carreira, né? Mesmo dentro da mesma empresa. E eu acho que, como CEO, cara, eu acho que principalmente, assim, acho que tem 2 pontos que são fundamentais, assim, e que eu vejo. Primeiro, aí vamos voltar para a cultura, mas vou voltar para pessoas. Cara, tem que estar próximo, tem que estar conversando, tem que estar escutando, tem que estar sentindo ali o que está acontecendo, né, no chão de fábrica que a gente chama, né, a gente precisa conversar. Né? Não adianta. E às vezes você precisa conversar não só de trabalho, você precisa conversar de outras coisas, mas você precisa sentir a sua empresa, você precisa estar próximo das pessoas, não fazer a reunião por pro forma, né? Então agora todo mundo tem a daily, vira bonito, fazer a daily. Não, mas cara, o que você está discutindo na daily, o que você está vendo, o que você está resolvendo? Não é ter por ter, né? Para fazer a diferença e é conversar e estar próximo dessas pessoas, porque elas vão te mostrar o que está acontecendo na tua empresa. Então assim, porque ali é que as coisas acontecem, então tá próximo, tá sempre entendendo o que está acontecendo, acho que faz toda a diferença para você ter um produto de qualidade, depois ter uma entrega de serviço de qualidade, e o outro é olhar mercado, né? Então, assim, como CEO, hoje você tem que fazer a conexão, você tem que estar vendo o mercado muda muito rápido, as coisas mudam muito rápido, você tem que ser curioso. Então nós estávamos falando de carrinho lá, então, você tem que ser curioso, você precisa entender o que está acontecendo, às vezes você não entende, né? Então, cara, como é que produto é esse? O que esse cara tá fazendo, né? Você fica, você tem que ir lá entender o que tá acontecendo, porque na prática, como é que isso funciona na prática, né? O que tá acontecendo? Por que virou tão grande de repente, né? E a gente nem entendeu. Então, assim, acho que tá olhando para o mercado, entendendo o mercado, e aí sim, não é porque o mercado tá fazendo que você tem que fazer também, né? Acho que você tem que olhar e você tem que olhar e entender aquilo que o mercado tá fazendo, né? Muitas vezes vai estar fazendo certo, vai estar fazendo errado, e trazer para sua realidade, trazer para sua experiência, mas não é copiar. Né, entender para que você possa criar, olhar e ver como é que você vai fazer diferente. Eu acho que é muito sobre isso, né, quando você olha o mercado. Então você tem que estar sempre atento. Né? Mas tem muita gente também que às vezes não está fazendo certo. Não é porque aconteceu ali que vai dar certo para você. Então, você tem que olhar o mercado e identificar essas oportunidades para o seu business, para o seu negócio. E Ricardo, e tu, bom, muita coisa, né? Tu já passou e tal. De todos os projetos, qual foi o grande risco que tu já assumiu assim, na tua trajetória? Tanto de GetNet ou até com a Foral. Se é que houve algum grande risco que tu precisou assumir. Não, assim, a gente vive no risco, né? Então, assim, acho que quem não tem apetite a risco não pode ser empreendedor, né? Então, assim, a gente vai sempre viver um frio na barriga,
né? Não tem jeito, então acho que vem isso. Eu acho que, bom, primeiro, a própria Forol, né? Então, assim, foi o meu primeiro risco como empreendedor, porque estava bem na Get, bem estruturado, e a gente foi montar uma startup do zero, com uma filha pequena, então, né, acho que é um risco que a gente criou ali, né? E acho que cada um dos nossos negócios também, né? Porque hoje nós somos um hub, a gente somos 8 startups dentro do grupo, né? Todas embrionadas e feitas dentro do grupo. Mas a gente já teve startup que deu errado, né? Então, assim, a gente teve uma das startups que eu tirei do papel praticamente, né? Digamos assim. E depois a gente trouxe um CEO de mercado para desenvolver o produto. Mas ali teve um grande risco, assim, a gente conseguiu juntar no meio da pandemia, né, 11 marcas do food service, né, concorrentes, para montar um produto em conjunto. Então imagina o risco que a gente teria ali, não só de volume, de entrega, de tempo, né, mas de estar vivendo numa mesma banca, Outback, Bob's, McDonald's, todos juntos, e ter que conciliar tudo isso. Era um risco muito grande que a gente tinha. E colocar essa operação no ar, né? Então a gente acabou colocando a operação no ar, né? E a gente fez todo esse desenvolvimento online na pandemia, sem nem conhecer eles, né? Claro, a gente já conhecia de antes, mas fazendo as reuniões. Então aquilo era um risco para a gente poder construir, poder colocar no ar e ajudar o mercado de food service. E para nós foi muito desafiador, né? Porque você lidar com 5, 6, 7 interesses diferentes, conseguir colocar um produto no ar, trazer as coisas com entendimentos diferentes, né? Separar essas informações, são informações confidenciais, né? Então, assim, como é que você está? Você está cuidando ali, tem a informação do McDonald's e tem a informação do Bob's, né? Então, que são concorrentes. Então, assim, acho que esse foi um grande desafio que a gente correu, foi um grande risco, mas a gente topou esse risco. E um risco que a gente tomou, assim, que eu diria que aí foi muito do Zé Renato, que foi o risco de trazer o Salt Summit para o Brasil, né? Então, assim, por que foi um risco? Porque a gente estava saindo também de uma pandemia, foi feito um pedido para trazer um grande evento para o Rio Grande do Sul e a gente tinha 4 meses para trazer um grande evento para o Rio Grande do Sul, né? Então, assim, o Zé comprou a briga, né? Porque ali você tinha um risco de exposição, de imagem, a gente nunca tinha feito eventos, né? Então, como é que você ia fazer um evento de esporte? E a gente conseguiu colocar no ar, né, em 4 meses, um evento com mais de 500 palestrantes, 600 palestrantes, eu acho, na época, né, assim, foi um número bem expressivo e a gente conseguiu colocar isso no ar depois de uma pandemia, trazer investidores, fundos, né, conseguir fazer tudo isso, colocar isso em voga, e ele tinha tudo para dar errado, né, e assim, porque era um risco não só financeiro, né, porque quem correu o risco financeiro foi a Forol, foi o Grupo For, né, mas também um risco de imagem, de reputação. Então, assim, foi um risco e foi com muito frio na barriga, né, mas depois também ficou um grande evento. Hoje a gente está falando do maior evento aí da América Latina na parte de tecnologia, então acho que foi fundamental correr esses riscos, né, e a gente que acaba correndo risco no dia a dia e tomando decisões também, acho que não é fácil tomar decisão, né, então assim... Um pouquinho de insônia e muito café, né? Muito café, um frio no estômago. Sempre tem, né? Sempre. Se não tiver, você não está construindo, né? Acho que se não tiver esse frio no estômago do empreendedor, essa ansiedade, noites em claro, muitas vezes, acordando no meio da noite, já não consegue dormir mais, né? Porque no final do dia você tem que fazer as entregas, você tem caixa, você tem gente, você tem tudo ali acontecendo, né? Então preocupado com a próxima entrega do dia seguinte. Próxima entrega do dia seguinte, as contas do dia seguinte, né? Porque também tem que pagar boleto, não tem jeito, a operação tem que se pagar, né? E você tem que contratar e daqui a pouco você tem também alguém que está no time que não está performando, então você precisa cuidar daquela pessoa, você precisa pensar, pô, e cada pessoa você tem que ter um jeito, então assim, como gestor você tem que falar, você tem que entender, trazer também para poder ajudar aquele colaborador. Então, assim, então tem sempre uma negociação acontecendo, um frio na barriga, um projeto para entregar. E a gente às vezes diz, tô cheio de coisa, mas quando a gente não tá assim também faz falta, né? Então, assim, porque a gente acaba vivendo isso, a gente que se dedica, que quer que aconteça, a gente sente falta de quando a gente não tem isso, essa loucura. Se não tá sentindo frio na barriga, tá estranho, né? Tem alguma coisa errada. A gente deixou de inovar. A gente deixou de inovar. Acho que deixou de inovar, porque inovação de forma geral, é esse frio na barriga, né? Então, assim, acho que se a gente não tá com frio na barriga o suficiente, a gente não tá inovando mais como a gente inovava antes. Esse ritmo de startup é uma coisa que dá um tesão, assim, né? De fazer as coisas não tão burocratizadas, né? Fazer as coisas mais
Cara, mais organicamente, né? não, é verdade, assim. Eu acho que quando a gente tem, principalmente um projeto novo, dentro de uma própria empresa, alguma coisa que a gente tem que entregar novo, né? Eu acho que isso nos renova, né? Acho que Sim. isso da startup nos renova. Pô, daqui a pouco tem que contratar cara, em startup tem que gostar de pessoas, tem que gostar de gente, né? Porque você não consegue construir nada sozinho. Você precisa de um time, né? Você precisa construir, aí você precisa gostar de pessoas, né? E isso faz toda a diferença na startup, né? Porque, cara, você sabe que vai estar do teu lado, né? Então, quem está contigo tem que estar do teu lado ali na startup, vai pegar contigo até tarde, vai fazer as entregas, vai se comprometer por ti, pela empresa, né? Vai estar junto, vai estar, o que a gente fala na tecnologia, vai estar comitado contigo, né? Então, acho que isso faz toda a diferença e isso renova. Cara, aí tem projeto novo, aí tem que contratar gente nova, putz, como é que a gente vai ver? E aí vai girando, e é outro Sempre, skill, né? e aí isso é sempre, e isso renova também, e aí quando você entrega é uma satisfação, é uma alegria de ver um projeto no ar, uma entrega. Eu acho que a gente trabalha para isso, né? Acho que para que ver as coisas acontecendo, rodando. E eu lembro desde a época da Get, quando você passava o cartão e funcionava, quando você entregava um app para um grande clube, né? Que nem agora, por exemplo, a gente falou de exportar, né? Hoje, por exemplo, nós somos responsáveis hoje por toda a tecnologia do Atlético de Madrid. A gente tem um projeto junto com a CaixaBank, na Espanha, que a gente atende a La Liga. Então, hoje a gente atende Atlético de Madrid, Espanhol, Betis e outros clubes. E hoje você vai no estádio do Atlético de Madrid, você pede comida, é tecnologia produzida aqui, né? Então, assim, Bah, que legal. você vai comprar camisa, é tecnologia produzida aqui. Você vai ganhar seu bônus de desconto, é tecnologia produzida aqui, né? Então, assim, acho que isso não tem preço, né? Pela agenda Mastercard aqui, isso não tem preço. Eu acho que faz toda a diferença. Muito legal. Nesse contexto de eventos, estava falando antes do South Summit também, o que tu considera importante estar nesses ambientes para a gente ter mais contato de novas tecnologias, novos produtos? Como que tu enxerga isso? A relevância de estar nesses ambientes? Eu acho que aqui, para mim, aí particularmente, eu tenho uma coisa que para mim é muito importante em eventos, que eu acho que é o tempo que a gente para pensar e produzir coisas diferentes, né? E para que a gente possa ligar gatilhos pelo menos comigo funciona assim, porque liga gatilhos dentro da nossa mente. Porque quando você está no dia a dia, mesmo que você está estudando o mercado, olhando o mercado, você está no dia a dia, você está com a sua equipe, você tem um problema para entregar agora, você tem não sei o que para fazer, você tem isso, você tem aquilo, e o tempo te consome, né? E você acaba muitas vezes não parando. Eu acho que esses eventos são principalmente para você parar para pensar. Então, você está assistindo um painel, quando você está assistindo, você pode repensar a sua estratégia, você pode repensar sobre a nova tecnologia, você pode fazer com que você enxergue diferente a sua própria empresa, né? Então, assim, eu acho que o evento te traz isso. Claro que ele vai te trazer um networking, ele vai te trazer oportunidades de negócio, isso também é fundamental, né? Você vai ter oportunidade no South Summit, por exemplo, né? Você tá indo para o South Summit, está vindo para cá, por exemplo, você pode estar sentado do lado do Alex Sapir, do SoftBank vindo, e você pode ter um dos investimentos de uma das empresas, né, que participou do concurso de startup do South Summit, aconteceu no avião, né? Então, assim, o empreendedor está do lado do investidor, os dois conversaram e saiu uma rodada ali depois disso. Então, assim, você precisa ter essa conexão, tá interagindo, fazendo negócios, né? Fazendo esse networking, buscando, mas também é momento de você olhar o que está acontecendo e você olhar o que está acontecendo e trazer e repensar a sua realidade, né? Eu acho que muitas vezes quando você está ali, ele vai te ligar, tu vai escutar pessoas, tu vai escutar grandes empresários falando e que aquilo vai te ligar um gatilho e dizer, cara, pô, eu podia fazer diferente, né? Eu estou fazendo isso aqui errado, isso aqui eu gostaria, e eu tenho muito esses insights nesses grandes eventos, né? Para parar, para pensar, para mudar produto, mas para mudar também muitas vezes o como eu estou fazendo, né? Porque a gente escuta muito e de novo volta para a cultura, porque as coisas evoluem e a gente, pô, isso aqui eu acho que eu estou fazendo errado, né? Da forma errada. Então dá para mudar. Eu acho que o evento ele te traz esses insights quando você está pensando, escutando. Eu acho que é super importante. E claro, aí o networking, as oportunidades de negócio também vão surgir em grandes eventos, né? Mas é um momento de autorreflexão também para mim. É importante parar e pensar por que eu estou fazendo assim, por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu não posso fazer diferente disso, né? Exatamente. No dia a dia, na operação, enfim, na rotina, a gente acaba não parando, não tendo esses momentos, né? Isso. E aí quando você vê alguém contando uma história, e aí eu digo sempre, né? Apesar de a gente viver tecnologia, né? Sempre que a gente quer desenvolver alguma coisa, a gente tem que contar as historinhas, né? Você tem que contar, não é
pô, como é que nós vamos fazer isso? Tem que contar a historinha, né? Você tem que contar toda essa historinha, tem que contar como é que isso vai acontecer, para que todo mundo fique dentro do mesmo contexto, né? E quando a gente está em grandes eventos, a gente tem alguém ali contando histórias, né? E quando ele está contando a história, diz, cara, pô, eu poderia fazer diferente. Eu poderia olhar para fazer de um jeito diferente. Eu poderia, pô, como é que esse cara fez isso, né? Pô, se esse cara fez, eu posso fazer também, né? E, pô, e aqui eu tô fazendo errado, né? Então olhar para a gente mesmo e fazer melhor. Então acho que esse é um grande momento que a gente tem também de se escutar. Às vezes a gente tem um problema na empresa, tu não consegue resolver batendo cabeça, de repente tu chega num lugar que alguém te fala uma coisa que é tão simples e te traz uma luz que resolve o teu problema, né? Tipo, Muito. sei lá, uma coisa que tá travando a operação da Pepper e vai num evento, conversa com algum cara e o cara trouxe meu Deus, nunca pensei nisso. Vou fazer agora. E resolve, sabe? É muito isso, né? E a gente como desenvolvedor, aí aquela aprendizado também, a gente tem muito quando tá lá desenvolvendo, fazendo o programa, cara, tá dando errado. Não tá compilando, tá dando errado, Cara, deu errado, levanta, vai tomar um café, sai, vai esparecer e você vai achar a solução quando você voltar. Senão você vai ficar a noite toda ali e vai continuar dando errado. Né? Então assim, sai, você refresca, oxigena a mente e aí eu acho que aí que faz a grande diferença. Né? Troca uma ideia no café, você desliga um pouco e quando você volta, cara, você conseguiu resolver. Brilhou e você conseguiu resolver, né? Então acho que o evento vai acabar nos proporcionando isso um pouco. Ô, Ricardo, a gente tá falando aqui de várias, enfim, tu contou várias coisas, né, tendências, os eventos, tecnologia de pagamentos. Se tu tivesse um controle remoto, assim, o que te incomoda hoje no mercado de pagamentos? Se eu tivesse um controle remoto e pausar o que tá acontecendo no mercado de pagamentos? Tendência, qualquer coisa, assim. Tem alguma coisa hoje? Cara, eu acho que assim, se eu pudesse pausar alguma coisa hoje, né, no mercado de pagamento em geral, mas no mercado, cara, é muito voltado para a área de fraudes. A gente vive no Brasil, é um desafio, o mercado de pagamentos nesse sentido, né? E a gente está sempre enxugando gelo, né? Então, assim, se eu pudesse parar, dar um pause e fazer tudo que tem que ser feito, né? Porque, por exemplo, a gente vive no Brasil hoje, né? O sistema financeiro brasileiro é um dos mais evoluídos, se não for o mais evoluído do mundo, né? Então, assim, a gente às vezes... O próprio Pix veio, né? Então, assim, só que o Pix ele veio, né? Acho que mudou, revolucionou o mercado, só que ao mesmo tempo ele não tinha agora está acontecendo com os últimos eventos que a gente teve dentro do Bacen, né? Ele não tinha um regramento muito específico, seja de segurança, seja de chargeback, que a gente fala, né? Dos MEDs hoje que tem nessas questões todas. Por que isso acontece? Porque você não tem isso muito claro. Né? Quando você pega para o cartão de crédito, você vai ter isso claro, tá ali, a política é aquela, funciona assim, funciona assado, né? E hoje, por exemplo, o mercado de Pix você não tem. Né? Agora está saindo uma nova, até 30 de outubro tem que entregar algumas questões novas do MED, por exemplo, né? Porque todo mundo sai abrindo MED por qualquer coisa, né? Por desacordo comercial você pode abrir MED, né? Você não vai abrir um chargeback no mercado de cartão para pedir seu dinheiro de volta se é um desacordo comercial, você tem que tratar isso num desacordo comercial, não sobre uma fraude, não sobre alguém. Então, assim, acho que a gente tem como, no Brasil, principalmente pelo Pix ser o sucesso que é, fazer a diferença que fez, eu acho que a gente tem que evoluir enquanto governança, enquanto segurança. Né? A gente sempre, dentro da For All, a gente sempre se preocupou muito com isso. Né? A gente brinca. A gente não tinha nem cliente e já tinha todas as certificações para poder processar, para poder fazer a parte de cartões, né? Então, assim, e o mercado não se preparou para isso. Né? Então, acho que o mercado hoje de meio de pagamento não está preparado, o Pix não está preparado para que a gente possa, né, controlar o brasileiro. Né? Porque a gente, afinal do Brasil, a gente está no Brasil, e a gente sabe o quanto que a gente é criativo para buscar alternativas e também para nem sempre fazer o que é certo. E se a gente não tiver uma regulamentação, se não tiver isso muito bem claro, muito bem definido, a gente vai correr um risco ainda maior, né? E até um risco sistêmico. Então, acho que hoje eu daria um pause nisso. Mas não sobre tecnologia, sobre regras, sobre processos, sobre isso. Acho que teria que estar melhor definido isso. Né? Eu sei que a startup, a gente fala, né? Tem que ser startup, tem que ser rápido, mas, cara, hoje o Pix aí movimenta, né, muito, né? E a gente precisa, acho que, dar essa ajustada no mercado de meio de pagamento nesse sentido. E é uma tecnologia que o Brasil dá aula, né? Dá aula.
todos os países, né? Aula, né? Então, assim, você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você tem que fazer um invoice para pagamento. Né? Então, assim, você tem que gerar um invoice, você não tem um pagamento instantâneo, você vai pagar um boleto que compensa daqui a uma semana, sabe? Então, assim, Esse tempo eu é fiquei muito chocado com uma diferente. informação que eu acho que eles usam até cheque ainda, né? Usa Nos muito Estados cheque. Unidos. Usa muito Pelo cheque. correio, alguma coisa assim, sei lá, Cheque deixa no pelo correio. Cheque pelo correio. Hoje, o americano usa muito dinheiro ainda, né? Agora tem o NFC andando, mas tem a parte de cartão, mas eles usam muito dinheiro ainda, né? Então, assim, eles têm toda a parte de cheque. Não existe uma transferência na hora, que nem a gente tem no Brasil aqui do Pix, então eles não têm, é tudo processado depois dessa câmara de compensação bancária. Né? E na própria parte de meio de pagamento, né? Então, assim, os Estados Unidos, por exemplo, não tinha cartão com chip até 3, 4 anos atrás, né? Então, assim, eles foram direto para a aproximação porque eles não tinham cartão com chip, era com tarja, né? Talvez alguns de nós não saibam, mas justamente por isso que saiu aquela questão de viagem para o exterior, você ir lá no seu banco e avisar que você está viajando para o exterior é por causa disso. Porque você pega uma tarja magnética, né, ou sem senha, e você passa nos Estados Unidos e aprova. Né? Porque lá eles também não tem risco de fraude, o risco de fraude é muito menor. Então acontecia, as fraudes começavam a acontecer lá e você não estava nem viajando e estava usando seu cartão, porque era muito mais fácil você clonar. Então, da onde que nasce esse desafio aí de ter que avisar que você está viajando para o exterior? É justamente por isso, não tem nenhum outro país que faça isso. Né? Só o Brasil, por quê? Justamente por essa necessidade, porque a gente está evoluído aqui e como os sistemas são interoperáveis, muitas vezes as regras lá nos Estados Unidos não estavam valendo. Então, você aprovava uma transação sem você estar lá. Né? Então, porque é muito mais fácil clonar a tarja do que clonar um chip. Né? Hoje um chip é praticamente impossível você clonar. Então, e foi um dos resultados aí que muitas vezes talvez você não saiba por que você tem que estar avisando, mas é por isso. Porque os Estados Unidos tinha menos tecnologia, a Europa não, já mudou para chip, mas os Estados Unidos tinha uma quantidade, uma tecnologia defasada em relação ao que a gente tem aqui, por exemplo. Doideira, né? E o que tu acha de inovações, de tecnologias que vão moldar o mercado, ou que vão mudar daqui para frente, assim, nessa nossa área de pagamentos? Cara, para mim, assim, eu acho que não é a área de pagamentos, acho que não só a área de pagamentos, mas eu acho que todas as áreas de tecnologia e o nosso dia a dia vai mudar com IA. Esquece. Se você não está usando IA, se você não está fazendo projetos de inteligência artificial, para mim é brutal o que acontece hoje com a inteligência artificial. Ela está mudando a forma da gente fazer negócio, ela está mudando a forma como a própria fraude que a gente falou agora, a IA vai nos ajudar muito e vai criar muito ao mesmo tempo também. Vai criar muito, ao mesmo tempo ela vai criar, porque ficou muito mais fácil você criar, muito mais barato você criar, né? Então muitas vezes você cria um desenvolvimento de um site através de inteligência artificial, mas aquele site não está preparado, seguro. Né? Porque você só fez o site, né? Você não colocou todos os pontos de segurança, a IA não pensou nisso. Claro que isso vai acontecer depois. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, junto com os agentes, né, de você poder justamente trazer isso para o seu dia a dia, se você não está usando, se você não está pensando nisso, cara, você está fora do mercado. E também no próprio dia a dia, né? Então, eu brinco, né? Quando eu comecei a brincar com IA, né? Eu tenho duas coisas. Primeiro, eu criei já um assistente pessoal, que eu vou conversando com ele desde sempre, mas eu tenho, por exemplo, eu sou disléxico, então eu tenho dificuldade de escrever. E, cara, com a minha filha estava entrando de férias, né? E aí ela disse, pai, o que eu vou fazer com a minha filha nas férias? Eu não tenho muito tempo e tal. Mas além da gente, claro, tirar férias normal, mas ela estava tirando férias do colégio. E eu disse, filha, vamos escrever um livro. Aí vamos escrever um livro. E a gente escreveu todo um livro junto com o ChatGPT, né? A gente montou, estruturou, fez. A gente só não publicou ainda, tá lá para publicar. Mas ela com 6 anos a gente escreveu o livro, escreveu a história, ele foi me ajudando a escrever a história. Né? Então, assim, eu nunca pensaria em escrever um livro, né? Então, assim, a gente escreveu um livro e aí a ilustração, a gente já usou um outro software na época para fazer a ilustração. Então, acho que a inteligência artificial é uma pendência já que a gente tem, que não está olhando, porque vai mudar e vai nos dar uma performance muito maior. O que vai acontecer com isso eu ainda não sei. Né? Acho que ninguém sabe. Vai tirar emprego, vai tirar emprego, mas também vai dar oportunidades também. Então, assim, o próximo passo, acho que a gente tem que olhar para isso com muito carinho também. Mas é um caminho sem volta. É um caminho sem volta e para mim assim como a gente teve a internet lá atrás, a gente teve o smartphone depois, né, o iPhone especificamente, o smartphone.
Eu acho que agora a gente está vivendo um terceiro boom aqui que é a parte de inteligência artificial, porque é revolucionário. É um marco, impressionante. né? É um marco. É impressionante o que consegue fazer. Se me contasse isso há 2 anos atrás, lá atrás a gente estudou os primeiros métodos, redes neurais, né? A gente estudava isso, cara, mas quando Mas tu inacreditável. lembra que até acho que Inacreditável. antes do boom da inteligência artificial tinha um negócio do Meta lá, né? Do Javers, lá. Não, do multiverso lá, que Multiverso. criava o personagem do Meta. Isso. Isso era naquele momento, meu Deus, é o futuro. De repente, quando veio a primeira IA, quando o chat GPT explodiu, ninguém mais fala. Acho que a Meta aposentou esse projeto aí, né? Botou na gaveta. Eu não gasto milhões, bilhões, eu acho, nisso e vocês. Não, e principalmente... Bom, é que aí eu acho que assim, né, a gente tem que olhar as coisas hoje, e aí olhando de novo aquilo que não... Claro, e às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai acertar, mas é como é que tu não te distrai, né? Então, assim, quando veio o metaverso, por exemplo, é um hype danado do metaverso, da solução disso, a gente olhou para aquilo e disse, cara, isso aqui... Criar teu mundo lá dentro. Sabe o que eu falei? Eu não conseguia entender aquilo, o valor que aquilo tinha, Sim. eu não conseguia perceber. Eu disse, cara, eu não tô percebendo, né? Eu não sei por que eu não tô percebendo, mas eu não tô percebendo. Eu também não percebia. Então, assim, não sei. E de repente vem um Facebook e diz, cara, eu vou lançar aqui um metaverso, né? Vou mudar o nome da minha empresa para Meta, né? Então ele mudou o Facebook, mudou a holding dele para Meta, né? Justamente por essa questão, mudou o posicionamento, né, cara? E se foi. Então, assim, então, assim, eu acho que então, a gente tem que olhar, tem muitas iniciativas, né? Tem o hype que vem, mas inteligência artificial, cara, não é. Acho que veio pra ficar, né? Não, Eu lembro que do metaverso teve uma notícia assim de um americano lá que pagou acho que foi $80 mil para ser vizinho do Snoop Dogg. No metaverso. Metaverso. Cara, eu não conseguia entender isso, né? Então, assim, é uma coisa surreal e se pagou, comprou terreno, né? Comprava um terreno dentro. Casa. Aí você tinha 2, 3 plataformas, assim, né? Tinha toda uma tese por aquilo ali. E ali eu acho que, sabe, me parecia, de novo, tecnologia pela tecnologia, né? E não pela solução. Então, acho que essa foi a grande diferença, né? Do porquê não deu certo, né? Então... Ô, Ricardo, a gente falou ali antes sobre... Tu falou da Foral, né? Do South Summit, de trazer negócios, né? A gente sabe, a Pepper e a Foral são aqui de Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul. E como que tu enxerga hoje o ecossistema de empresas de tecnologia no Rio Grande do Sul? Tu acha que tá faltando alguma coisa? Tu acha que tá legal o nosso momento hoje? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que, bom, excelente pergunta, eu acho, pra gente poder... Primeiro eu te diria que a gente tá muito melhor do que a gente tava 4, 5 anos atrás. Essa é a minha visão. A gente olhava há 4, 5 anos atrás aqui para o nosso estado vizinho, Santa Catarina, a gente olhava para a CAT, a gente olhava para tudo que eles estavam fazendo lá e a gente via o abismo que a gente tinha. E acho que hoje a gente vive um outro momento, né? Acho que o South Summit ajudou isso, porque a gente acabou criando uma comunidade, né? Então hoje você tem o próprio South Summit, né? Ele é uma parceria do governo do estado, da prefeitura, das universidades, né? E todas as universidades falam Unicinos, URGS, PUC, todas elas, e também a iniciativa privada. Então, assim, várias empresas da iniciativa privada compram o South Summit e estão dentro disso fazendo. E aí você cria iniciativas, por exemplo, a gente tem uma iniciativa hoje dentro do governo do estado do Rio Grande do Sul chamada Transforma, que alimenta esse ecossistema. Você tem o Instituto Caldeira, né, que a gente tem aqui, que vira referência, né, hoje em termos de startup e de modelo de negócio. E a gente, eu acho que ainda tem aqui um gap dentro das universidades, né? Por quê? Porque eu acho que a gente ainda não forma profissionais para o mercado, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba formando a parte técnica desses profissionais, mas a gente não ensina ele, por exemplo, um caminho de uma startup que você vai montar uma startup, você tem que olhar como que você vai montar, você vai ter que olhar juridicamente, você vai ter que pensar em contratos, você vai ter que pensar em faturamento, você tem que pensar num empreendedorismo de mercado que a universidade não nos entrega. Eu acho que a universidade, não só aqui, mas em vários lugares do mundo, tem que evoluir para isso. Ela tem que passar a te entregar muito mais negócio, né? Claro, você não está falando isso muitas vezes, né, para uma faculdade, às vezes, de medicina, não, mas para as faculdades, né, digamos assim, de engenharia que a gente tem, ou de outras coisas, cara, você precisa olhar para isso, porque você vai ter o seu negócio, você vai ser dono do seu próprio negócio, então você precisa ter esta base, né? Então acho que aqui ainda falta um ponto, mas eu diria que a gente está hoje, o Rio Grande do Sul per capita, né, já é o estado do país per capita com o maior número de startups por habitante, então dessa forma per capita. Então acho que a gente vem evoluindo bem,
mas ainda falta um ponto, né? E eu acho que isso tem que trazer e tá em pauta, que é o seguinte: como que a gente começa também a atrair investimento para o Rio Grande do Sul, né? Então aqui de Porto Alegre, ou para os outros estados também, né? Para a gente sair do centro do país, mas que a gente possa, para quem está montando os seus parques, para quem está montando suas soluções de inovação, suas startups, como que a gente passa a atrair investidor para cá? Né? Por que esse investidor ele para na Faria Lima? Ele não pode parar na Faria Lima, ele tem que vir para cá. A gente tem que conseguir atrair capital, a gente precisa atrair investimento. De novo, aí é sim investir em educação para que a gente tenha bons profissionais, para que possam montar boas startups, boas empresas, mas que a gente possa, principalmente, atrair esse investidor, né, para que a gente possa começar a gerar riqueza aqui no Rio Grande do Sul, ou qualquer no estado que você está. Você tem que olhar para isso e dizer, cara, a gente precisa gerar tecnologia aqui, a gente precisa gerar serviço aqui, e aí falta um outro ponto que eu acho que ainda a gente tem que melhorar, é o seguinte, cara, né, você pega, por exemplo, tá aqui do lado, o Uruguai. O Uruguai é um país de, acho que 10, 11 milhões de habitantes, mas o que acontece? Se ele fosse viver só da economia dele, não conseguiria viver. Então, quando ele produz tecnologia, ele já produz tecnologia para o mundo, né? Quando você pega Israel, você produz tecnologia para o mundo, né? A gente tem mania, por causa do Brasil ser gigante, a gente produzir para a gente mesmo, né? Porque a gente não pode produzir tecnologia que está rodando em outros países, né? Então, acho que esse olhar a gente tem que se provocar mais, ainda pensar global, pensar grande, pensar global, se desafiar para isso. Acho que é um caminho que falta aqui a gente fazer. E esse caminho tu acha que é fomentando, enfim, tendo mais, criando mais soluções aqui no nosso estado, a gente vai conseguir atrair mais atenção? Cara, eu acho que, Igor, de novo, é conversando, sabe? Assim, acho que a gente não vai fazer sozinho, né? Então, assim, a gente precisa hoje, por exemplo, você é um empreendedor, você não sabe onde você vai pegar capital hoje. E hoje você tem várias formas de financiar o seu negócio, né? Então, assim, tem que correr risco, que a gente falava antes, né? Então, hoje você tem programas, por exemplo, do crédito normal, que a gente vai pegar um crédito subsidiário, mas tem programas hoje do governo federal, estadual, municipal, onde você tem crédito subsidiado para poder montar a sua startup e que o ecossistema não sabe disso, né? Então, assim, por exemplo, pega um FINEP, né? Você pode estruturar, fazer o seu projeto de inteligência artificial dentro do FINEP, né? Então, assim, a gente não sabe dessas linhas de financiamentos que a gente tem, e a gente também não tem hoje, na minha opinião, um portfólio que a gente pudesse organizar para levar para outros lugares para conhecer o que a gente produz aqui, né? Então, assim, acho que, de novo, a gente tem que sentar, e isso está acontecendo, mas para que isso realmente ande mais rápido, de novo, é iniciativa privada, é governo, é universidades junto, olhando e trazendo um programa de qualidade de startup, um programa que a gente olhe para cá, né, que a gente possa conseguir dizer, cara, pô, lá os caras estão fazendo diferente, né? Eu acho que esse é o que pra gente poder ser vitrine, eu acho que a gente precisa disso. E assim, claro, aí dentro disso trazer 2, 3 expoentes, né, para que a gente possa dar visibilidade, mas eu enxergo muito isso, sabe? A gente precisa ter um programa gaúcho de startup, vamos chamar assim, que todo mundo, cara, passou por esse programa, cara, essa startup é diferente, essa startup já passou por aqui, está pronta para ser investida, está pronta para fazer um growth, né, que você tem que mudar de estágio na empresa, né, como é que você vai fazer seu growth, né, está pronta para fazer seu growth, para poder criar. Então acho que a gente está passando, mas eu diria que hoje a gente está muito melhor do que a gente estava, mas eu acho que a gente tem muito para caminhar ainda, e passa muito por educação, passa muito por o que a gente está formando aqui de novos profissionais, né? E a própria iniciativa do South Summit já é que vocês trouxeram para cá, já é uma grande partida, né? Um grande início, um grande ponto para fomentar cada vez mais. Com certeza, né? Eu acho que assim, a gente entende que cada grande cidade de inovação tem um grande evento, né? Então, quando a gente olhou para o South Summit, a gente entendeu, né? Então, você pega, né, o Web Summit, por exemplo, em Lisboa, você pega o Mobile World Congress em Barcelona, você pega o SXSW em Austin. Austin, Austin você conhece por causa do SXSW, né? Então, assim, a gente, para ter esse ambiente de inovação, a gente entendia que precisava ter esse grande evento. A gente tem o prazer aqui de trazer, são mais de 130 fundos que vêm para o South Summit, desses 70 fundos internacionais, né, de pessoas que vêm de fora do país, dos fundos de fora do país para o Rio Grande do Sul, né? A gente tem um número sempre
impressionante, que é o número de jatinhos que pousam no Salgado Filho, né? São mais de 150 jatinhos nos 3 dias do South Summit, né? Então, assim, você vai trazer para você estar passando no South Summit, daqui a pouco você está do lado do Alex Sapir, do SoftBank, né? Que está olhando e que está vendo para cá. A gente sabe esse movimento, por exemplo, agora a gente tem uma empresa, uma boutique de São Paulo, que está colocando a sua sede no Rio Grande do Sul. Então, a gente já tem um investidor da Faria Lima que está trazendo a sua sede para o Rio Grande do Sul e vai começar a fazer investimentos aqui. E a partir daqui, né? Então, acho que isso é muito legal. Então, é esse caminho de trazer para cá que a gente foi. E isso ficou nítido no South Summit, quando eles viram o South Summit, né? E o que era o ecossistema de inovação que a gente estava fazendo aqui. Eles disseram, cara, a gente quer ter um próximo aqui, a gente quer participar disso. Então, acho que o South Summit nos ajuda a olhar para cá e ver que a gente está fazendo algo diferente. É o total de mais ou menos quantos países, assim, as pessoas que vêm no South Summit para cá? Hoje, se eu não me engano, foram, acho que 46 países, né, que vieram. São 46 dos estados do Brasil todos. E são 46 países que vieram pessoas que vieram para cá. E tem startup de tudo quanto é coisa que tu possa imaginar, né? Porque eu me lembro que ano passado eu tava lá e nos estandes da nossa frente, sim, tinha startup que tipo, resolvia problemas que eu nem sabia que existiam, né? Tipo, desde para resolver problema de pet, cachorro, até moda, enfim, tudo tipo de coisa. É muito legal, um ambiente que respira. O South Summit é muito eclético, né? Então a gente é aberto a tudo, né? então assim, e talvez muitas pessoas não saibam, mas né, dentro do South Summit você tem a competição de startups. Sim. Né? E na competição de startups, 30%, 40% das startups são brasileiras, o resto são do mundo inteiro. Né? Então, assim, e no qual as finalistas vêm para cá, vêm para o evento, né? Mas a gente está falando aí, foram mais de 4.000 startups no ano passado, né? Então 2.500, 2.600 startups eram de fora do país, né? Então participando da premiação. E aí as 10 finalistas, né, são 50 finalistas, as que são de fora vêm para cá, participam do evento aqui, né? Então olham para cá também com um carinho diferente. Então acho que é fazer essa mistura. E de novo, como a gente falava antes, cara, é sentar, conversar e fazer com que as coisas se conectem. Lembra como é que é uma transação financeira? Para garantia é a mesma coisa, né? Então, assim, no final do dia, as relações... Acho que isso também é interessante, né? A IA nunca vai substituir isso, né? Que são essas relações que a gente tem, que a gente pode tentar fazer negócio. Ela pode tentar. Atrair. Ela pode até vir junto, mas no final do dia, humana ali. a gente precisa ter isso aqui, né, cara? Acho que é super importante. Cara, vamos fazer um bate-bolinha bem rápido, assim, diferente. Eu vou te propor 3 verdades e uma aposta, tá? Tá. Vamos lá. Uma verdade sobre liderar empresas. Cultura. Uma verdade sobre inovar no Brasil. É um trabalho duro. Inovar é duro. Né? Acho que muitas vezes a gente pensa que tem um glamour aí, mas na verdade é um work hard. Uma verdade sobre trabalhar com tecnologia. Cara, aprendizado. Eu acho que para mim é aprendizado. E para fechar, uma aposta para o mercado de tecnologia e pagamento para os próximos 5 anos. Cara, eu acho que dentro dos próximos 5 anos a gente vai estar, principalmente no mercado de meio de pagamento, a gente vai estar pagando sem saber nem que pagou. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Porque hoje a gente, por mais que já facilitou, né? Hoje você tira o seu cartão, aproxima, não, você vai estar dentro de um ambiente e você vai sair, ele sabia o que você consumiu e ele debitou do seu cartão. Sozinho. Fazer o do Pix sem nada. Eu acho que o mercado de pagamentos caminha para isso, né? Até porque isso também incentiva o consumo, né? Então, por exemplo, a gente já não sente, né? A gente está falando isso, mas isso acontece de um jeito diferente hoje, que é o seu Netflix. Né? Os débitos automáticos, né? O seu Netflix você não sente, você nem sabe que você paga o Netflix. É verdade. Né? Então, assim, qual que é a mensalidade do Netflix? Você sabe o seu valor da mensalidade da Netflix hoje? Né? Então, assim, de vez em quando você vê ali que chegou Eu vi que notificou alguma coisa ali. Notificou ali, tá, mas é rápido, é o Netflix, não é fraude, tá. Entendeu? Você não olha o valor, então você nem sabe quanto você está pagando. Então, você não sente que está pagando. Só que isso também vai virar para o dia a dia, né? Então você não sabe que vai para o reconhecimento facial, íris. Né? Eu acho que a gente já tem ali as ferramentas hoje fazendo essas OCRs, né? Hoje a gente já tem. Então, assim, cara, a gente vai andar aí e vai estar pagando o que a gente consumir sem nem saber direito o que a gente está pagando. Gary, a gente está chegando no final aqui do nosso papo.
qual mensagem ou conselho tu quer deixar para quem quer empreender no setor de tecnologia? Cara, eu acho que a minha mensagem é faça, tire do papel. Né? Eu acho que quem tem um espírito empreendedor, é inquieto, vai estar sempre com 3, 4, 5 ideias, né? Mas só tem um jeito de validar a ideia, só tem um jeito de empreender, começando. Né? E começando, achando pessoas complementares, tragam pessoas, não faça sozinho, tragam pessoas complementares para validar a sua ideia, mas cara, façam, comecem. Se não começar, a gente não vai terminar. Então, assim, acho que para mim, para esse desafio de empreender, de inovação, de tecnologia, se você tem uma ideia hoje no papel, chama alguém, discute essa ideia, começa a botar ela na prática, começa a ver se ela para de pé, né? Senão você vai estar sempre sonhando. Eu acho que o empreendedor é um sonhador por natureza, mas tem que ser um realizador. Né? Se a gente não realizar, se a gente não colocar em prática, vai ser sempre um sonho. Legal. Muito bom o papo, te agradecer pela presença. Esse é o nosso troféuzinho, ó, de Ó, participação que lindo! do Papercast. Ah, que legal! Bom gosto, muito obrigado. Valeu. Valeu, muito Valeu, obrigado. Ricardo. Obrigado aí pela oportunidade de trocar ideias, de dividir um pouquinho aí do nosso dia a dia e que a gente possa fazer bons negócios juntos. Com certeza, Ricardo. Muito obrigado pela tua presença e tu é sempre bem-vindo aqui no Papercast, lá na Pepper também, tu pode visitar sempre quando quiser. E, de novo, obrigado pela tua presença. Obrigado, William. Obrigado. Valeu. Valeu. Então, se você que está ouvindo no Spotify, ouvindo no YouTube esse episódio, quer saber mais sobre o Ricardo, segue ele nas redes sociais, segue a Pepper e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, até mais. Valeu, galera. Até a próxima.